Vou apresentar a pesquisa da simulação de escoamento em um leito de jorro utilizando CFD. A orientada sou eu, Isabela Aranda, e o orientador é o professor doutor Alexandre de Paula Pérez. Bom, o leito de jorro ele tem diversas aplicações industriais, sendo que a principal é a secagem. Essa secagem ela é mais eficiente quando temos um contato efetivo entre as fases envolvidas. E o leito de jorro, por ter um movimento cíclico e uniforme, é caracterizado por promover um ótimo contato entre o fluido e as partículas. Consequentemente, então, ele garante altas taxas de circulação, de transferência de calor, de transferência de massa. Bom, o conhecimento da fluidodinâmica de um leito de jorro é fundamental, porque possibilita corrigir limitações e otimizar o seu funcionamento. O estudo dessa fluidodinâmica, antigamente, era observada apenas por meio de pesquisas experimentais. Porém, os métodos numéricos surgiram para poder auxiliar o conhecimento da dinâmica de fluidos. Então, na fluidodinâmica computacional, o CFD, surgiu como uma ferramenta capaz de realizar simulações muito próximas à realidade e com o intuito de minimizar o tempo e os recursos financeiros gastos em experimentos. Além disso, a maioria da simulação em larga escala oferecem mais detalhes do que os experimentos. Isso porque o número de pontos discretizados na simulação é equivalente ao mesmo número de pontos de medida direta em um experimento. O objetivo do estudo foi verificar, por meio de simulação computacional CFD, o comportamento fluidodinâmico de um leito de jorro convencional em escala piloto, contendo partículas de arroz. Foram analisadas a velocidade de jorro mínimo e também a queda de pressão. As dimensões do leito de jorro utilizado contam com uma coluna cilíndrica de 40 centímetros de altura e 11 centímetros de diâmetro, e uma seção cônica de 12 centímetros de altura e diâmetro de 6,43 centímetros. As dimensões foram reproduzidas no trabalho de Dias 2018 e a construção da geometria foi elaborada em 2D, em duas dimensões. As partículas de arroz foram dispostas ao longo de uma altura de 9,9 centímetros na região cônica do leito. A gente fez a simulação do escoamento a partir do eixo de simetria, para poder reduzir esforços computacionais. Então, aqui na figura 1, a gente tem a representação apenas da metade do equipamento, porque a gente fez a simulação a partir do eixo de simetria. E a malha da figura 2 aí, ela foi gerada no código ANSYS, com predominantes quadriláteros e 27.244 células. A simulação ela foi realizada utilizando o código Fluent em regime transiente e escoamento turbulento Reynolds-Stress. Bom, e por que a gente usou esse modelo de turbulência Reynolds-Stress? Porque ele é o modelo mais complexo dentro do método HANS e ele utiliza 7 equações. Foi adotado um modelo multifásico granular euleriano, no qual a simulação ela é realizada tanto para o fluido quanto para a fase sólida, e ambas as fases elas estão em contato, sendo que todas as equações elas devem ser satisfeitas para cada fase individualmente. As equações utilizadas foram a de Navier-Stokes e da continuidade, e elas são obtidas a partir da conservação da massa, da energia e do momento. Essas equações elas são transformadas em sistemas de equações na forma discreta e aplicadas a cada elemento do volume. Então, o método de discretização utilizado foi o método dos volumes finitos. Bom, a porosidade do arroz ela é 0,45, então o limite de empacotamento 1 menos 0,45 foi de 0,55. O gás que ele entra a temperatura de 328 kelvins. Foi empregado um modelo de arraste de Gidas-Pohl, combinado com outros dois modelos, o de Ergun e o de WMU. Foi utilizado o método Simple para acoplamento pressão-velocidade, o esquema Presto para interpolação de pressão e primeira ordem, o Upwide para os demais. A simulação ela foi realizada para 10 segundos de escoamento em unidade de tempo real, e resultando então num time step de 0,01 e um número de 10.000 time steps. Foi também estipulado o máximo de 200 interações e o critério de convergência estabelecido foi da ordem de 1 vezes 10 a menos 3.
Então, a gente variou a velocidade de entrada do fluido, primeiro para poder obter a velocidade de jorro mínimo, né? Posteriormente, para poder avaliar o comportamento do jorro. Foi também analisada a variação da pressão em relação à variação da velocidade. E aí, partindo para os resultados, a gente tem na figura 3 a representação da fração volumétrica de arroz no interior do leito. E aí, só para vocês entenderem, a escala azul escuro representa que não tem partículas de arroz naquele ponto, no interior do equipamento, né? E a vermelha, que tem muitas partículas de arroz. Então, essa que é a escala utilizada aí. Então, para a velocidade 2,1 metros por segundo, que é aí o meu primeiro contorno, o arroz praticamente ele não se movimentou, e isso significa, então, que o gás, nessa velocidade 2,1 metros por segundo, não foi capaz de fazer os grãos jorrarem. E a partir da velocidade de 3,1 metros por segundo, aí, o meu segundo contorno, o gás consegue fazer os grãos jorrarem. Então, essa velocidade ela é denominada velocidade de jorro mínimo. Porém, de acordo com os dados experimentais obtidos no estudo de Dias, 2018, a velocidade de jorro mínimo para este equipamento ela seria de 3,72 metros por segundo, indicando que os modelos utilizados para a simulação, eles precisariam de ajustes. O que significa isso? Que eu poderia fazer uma geometria em 3 dimensões, poderia ter utilizado uma malha com mais células, né, uma malha mais refinada, poderia ter utilizado o esquema de segunda ordem em vez de primeira ordem, e aí eu ia ter uns resultados mais próximos aos reais, tá? A gente consegue constatar também que a velocidade de 3,7 metros por segundo, a gente tem um jorro estável, e que à medida que a gente vai aumentando a velocidade do ar, a altura que a gente atinge do jorro, ela também vai aumentar. E analisando já o gráfico aí na figura 4, a gente consegue notar que ao aumentar a velocidade de entrada do fluido, a pressão no ponto de entrada ela diminui, ou seja, a queda de pressão então vai aumentar. E isso pode ser justificado pelo fato de que, aumentando a velocidade, a gente vai ter uma perda de carga maior, consequentemente uma maior queda de pressão. Bom, quando a gente tem baixíssimas velocidades de gás, o leito ele se comporta como um leito estático. O que isso significa? Significa que ele simplesmente vai percolar as partículas de arroz sem perturbá-las. E essas partículas, elas vão causar uma resistência à passagem do gás no interior do leito, que não iria existir se o leito ele estivesse vazio, com a passagem livre para o gás. Então, essa resistência que existe por conta das partículas de arroz, ela aumenta a queda de pressão no interior do leito. Conforme a gente aumenta a velocidade, a gente tem o início do arraste das partículas, né? Que gera uma pequena cavidade vazia acima da entrada. Então, as partículas que rodeiam essa cavidade, elas vão ser comprimidas contra a parede, né? E aí a gente vai ter o aumento da resistência para o escoamento do gás. Consequentemente, aumentando essa resistência, a gente vai ter o aumento da queda de pressão também. Então, concluindo agora, como já foi falado, a velocidade de jorro mínimo para este equipamento ela seria de 3,72 metros por segundo, de acordo com o experimento de Dias. No entanto, os contornos obtidos na simulação, eles sugerem uma velocidade de 3,1 metros por segundo como velocidade de jorro mínimo. Então, seria necessário um ajuste posterior de dados com o uso de equações mais complexas para obter resultados melhores, né, como eu disse. E sobre a análise que envolve os dados de pressão, a gente observa que os resultados foram bastante satisfatórios por se tratarem de dados preliminares, porque dados de pressão eles são dados que variam bastante de uma análise para outra. Então, devemos realizar mais testes para poder ter resultados mais conclusivos. E aí a gente consegue concluir, né, que a partir deste trabalho, que o Fluent, ele se mostrou uma ferramenta muito boa para poder visualizar a fluidodinâmica do escoamento no leito. E então a gente conseguiu comprovar o bom contato fluido-partícula proporcionado pelo equipamento. E é isso. Obrigada.